É, bicho, finalmente, hein? Depois de tanto esforço, chegamos lá, velho. O que eu vou fazer com vocês aqui hoje, galera, é super tranquilo, tá? Primeiro, como muitos aí nunca me viram, eu acho, eu sou o Thiago e vou ficar com a parte matemática de vocês hoje aqui, velho. Um jogo rápido, né? Poucas coisas. E aí, olha só, bicho, obrigado. Como a gente não consegue em uma hora falar tudo que tem que falar para a prova, é humanamente difícil, né? Eu dei uma olhada na prova da ESA e fiz uma separação de algumas coisas que eu achei interessante que vem caindo nos últimos anos. Então fiz um pequeno levantamento, jogo rápido, das coisas que caíram na prova. Eu peguei as provas de 2009 até então. Vocês já devem ter visto alguma coisa dessa em algum lugar, mas um dia antes da prova... Só um segundo. É sempre bom a gente dar uma relembrada. Uai. Foi. Projetou aí? Ótimo. Então tá lá, ó. Peguei da prova de 2009 até a última prova agora, de 2015, né? E tem mais ou menos os assuntos que caíram aí. Então isso mostra pra gente algumas coisas interessantes. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Para pegar até a parte do logaritmo ali. Dá para ver direitinho? Sim? Ou prefere que fique aqui? Né? Melhorou? Então olha o que rola, bicho. A gente mostrou uma série de coisas para vocês, mas vale a pena notar que a prova acaba se concentrando em alguns... Então se liga. Combinatória, que é um assunto especial, chegou a cair 5 vezes na mesma prova. Então vocês têm que manjar de combinatória. Né? Um assunto relativamente simples. PG, a gente vê que deixou de cair em algumas provas. Então, já que você tem dificuldade, ou se você não lembra as paradas de PG, pode deixar um pouco para lá. É uma tendência, né? É que a gente pode reservar isso. Por outro lado, ó, geometria espacial tem todas as provas. Né? Então, fazendo esse levantamento aí, o que a gente percebe? A prova da ESA acaba, de certa forma, seguindo algumas tendências. Então, são elas. Né? Se a gente pudesse dar um chute para a prova de amanhã de coisas que cairia, combinatória, geometria espacial, geometria analítica, função e aqui embaixo logaritmo exponencial. É bem provável que esteja na prova de vocês amanhã. Tá bom? Então, hoje o que eu vou fazer com vocês é dar uma lembrada em alguns desses tópicos, jogo rápido mesmo, uma coisa ou outra, e mostrar razoavelmente dentro de cada um desses assuntos o que eles vêm cobrando. Que já que a gente já tem uma ideia do que vai cair, a forma que vai cair também é legal. Beleza? Então, olha só. Para abrir os trabalhos, pegando essas questões, por exemplo, de combinatória que caíram nos últimos tempos, a gente vê o seguinte, ó. Tem 5 itens de combinatória. Tá pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui rapidinho. Provas da ESA de 2015 a 2012. 5 questões de combinatória, talvez esteja meio bagunçado, porque a ideia não é a gente ler tudo. É só ver o que está em negrito. Em todas as questões de 5 provas diferentes, você tem a mesma palavra. Véio. Anagrama. Então, bicho, a gente tem que saber fazer anagrama, né, velho? Então, vamos lembrar rapidão como é que esse trem aí funciona. Até onde eu posso pegar aqui com... Até aqui dá para filmar, velho? Até aqui eu posso escrever? Pode? Então, olha lá. Primeiro, vamos lembrar alguns conceitos básicos de combinatória aqui, jogo rápido, né? No fundo, vocês têm que lembrar 3 coisas importantes, né, quando a gente fala de análise combinatória. O primeiro detalhe é que vocês só têm que saber quantas são as chances de fazer alguma coisa. Você nunca quer saber quais, e sim quantas. Né? Então, é sempre perguntado qual é o número, quantos. Sempre nesse sentido. Nunca quem eles são. Então, você quer contar mesmo. Né? Então, a ideia aqui é que você faça sempre contagem. Quantidade, nunca qualidade. E dentro dessa contagem, vocês viram 3 formas clássicas de se fazer isso. A gente pode fazer isso via permutações. A gente pode fazer esse cara via arranjo. Ou a gente pode finalizar essa parada via combinação. São os 3 grandes temas que a gente vê dentro da análise combinatória. Né? Lembrando que todos eles, de certa forma, usam o mesmo princípio. Então, tudo isso aqui é baseado no que a gente chama de PFC. Todos esses 3, que é o princípio fundamental da contagem. Esse PFC do nome estranho, essas coisas também, mas é só lembrar que isso aqui garante aquela parada que vocês já devem ter visto de colocar a quantidade de casinhas
e dentro dessas casinhas você coloca a quantidade de coisas que você pode fazer. Então, o que permite fazer essas casinhas é esse tal aqui. Ó. Então, no fundo, a gente só está dizendo isso. Maluco, você tem que conhecer o comportamento dessas casinhas. O resto a gente dá um jeito. Tá? De maneira geral, permutação, se vocês quiserem, né, olhar a questão e saber o que vai fazer. Permutação é uma troca de posição. Só troca a posição, moçada. Então tem que ter a mesma quantidade de gente, viu? 10 pessoas em 10 lugares. 20 pessoas em 20 lugares. Você simplesmente vai trocar os caras de lugar. Já o arranjo e a combinação são um pouco diferentes. Você tem que escolher num grupo grande, um grupo pequeno. Então sempre que vocês estiverem numa questão de arranjo ou combinação, vocês sempre têm que fazer escolhas. Ah, eu quero escolher 6 soldados em 10 candidatos. Você está no segundo caso. Se você tiver que escolher 10 soldados em 10 candidatos, permutação. Pegou? A ideia geral é essa, tá? E para a gente finalizar os trabalhos e começar a ver o jeito que caiu mesmo, arranjo, a ordem das suas escolhas importa. A ordem das escolhas, não quem será escolhido, mas a ordem que você vai escolher faz diferença. Enquanto na combinação essa ordem não importa. Então é mais ou menos nisso, né? Talvez fique mais fácil dentro dos próprios exercícios. Mas quando você nomeia alguém, né? Ah, eu quero escolher o primeiro lugar para ir para Roraima e o segundo lugar para ir para Recife, é arranjo. Agora eu quero escolher 2 pessoas para viajar, é combinação. Porque a ordem que você vai escolher tanto faz, já que os 2 vão viajar de qualquer forma. Beleza? Então, nesse sentido, né, moçada? Permutação, arranjo e combinação, a prova da ESA está usando e abusando da parte de anagrama, que no fundo, é uma permutação. Né? Então, se vocês se depararem com uma questão que fala isso, né, calcule ou determine a quantidade de anagramas, não esqueça, né? Sempre que você tem essa palavrinha, anagrama, sempre é uma permutação. Sempre, sempre, sempre. Nunca vai fugir disso. Né? Porque anagrama, de fato, é o significado de trocar de posição. Sempre é isso. Fechou? E em si, a gente vê que as questões são bem simples. Né? Então, ele fala lá, quantos anagramas diferentes da palavra rancho que iniciam com vogal? Então, deixa eu fazer ali no cantinho. Né? Então, você quer começar com a palavra rancho. Bem, então qual é a ideia geral? Rancho é uma palavra de 6 letras. E agora você tem que distribuir essas letras aí dentro. Só que se liguem que eles fizeram uma restrição, né, velho? A palavra rancho tem que começar com vogal. Então aqui você precisa ter uma única vogal. E agora você coloca as quantidades. Essa é a ideia de fazer. Então, começando com vogal, eu tenho 2 opções diferentes. Então aqui você tem que ter 2 escolhas possíveis. 2. E no resto ele não falou mais nada, né? Ele só quer que inicie com vogal. Então, em todos os outros, pode ter qualquer coisa. Então, agora você coloca o que falta. Então, como a gente tinha 6 letras e usamos uma, sobram 5. E aí você vai caindo. Aqui você fica com 5, usou 2 letras, sobram 4, 2, 3, 2 e 1. Ótimo, passei na ESA. Essa é a ideia, né, velho? Então, fazendo essa contaiada toda, 5, 4, 3, 2, 1 dá 120, porque aqui é no sentido da multiplicação. Vezes 2, 240. Tranquilo? Questão fácil, né, bicho? Então, a parte de anagrama não tem erro, maluco. Coloca as organizações que você tem lá dentro, põe as posições e corre para o abraço. Né? Tudo bem tranquilo, bem tranquilo. Com rancho foi fácil. Uma vez ou outra, a palavra pode ser difícil. Por exemplo, na segunda ele pede militar. Assim como ele já pediu soldado e sargento. Militar entra no mesmo caso, né, desses caras aí. Mas aqui tem uma restrição um pouco maior, só para a gente se preocupar com as restrições. Ó, não possuem consoantes consecutivas. Na primeira, a restrição era começar com vogal. Só um detalhe, se não fosse começar com vogal, como é que eu resolveria aquilo ali, velho? Se só fosse quantos anagramas tem a palavra rancho? Poxa, você tira essa jogada aqui e põe um 6 na parada. Aí fica 6, 5, 4, 3, 2, 1, a resposta seria 720. Né? Então, a restrição vai fazer essa diminuição acontecer. E o detalhe é que sempre comecem por essa restrição, porque isso vai atrapalhar a vida de vocês. Então, ele fala lá, ó, quantos anagramas da palavra militar que não possuem consoantes consecutivas que eu posso ter? Bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4, 5, 6, 7. E a minha restrição agora é mais complicada, né? Eu não posso ter consoante consecutiva. O que isso quer dizer, né, velho? Então, sem consoantes consecutivas, ou em especial, sem consoantes juntas, não é isso, velho? Porque se elas são consecutivas, estão uma depois da outra. Então você quer que elas estejam separadas. Elas não podem estar juntas. Então o que você pode ter dentro da palavra militar? Bem, se elas não podem estar juntas, se eu começo com uma vogal, depois eu vou ter que ter, não sei, pode ser qualquer coisa. Né? Mas se for, por exemplo, uma consoante, a próxima tem que ser vogal. Se for uma consoante, tem que ser vogal. De modo que essas consoantes fiquem sempre separadas. Pegaram a ideia? Então, o que a gente vai saber agora? O que a gente vai fazer? Agora que a gente já entendeu que eu preciso sempre pular uma casinha, só ver quantas eu tenho de cada e ver a forma que eu posso distribuir. Então, olhando aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 consoantes. Então, como é que elas podem ficar, essas 4? Se você começa com consoante, ela tem que estar aqui, aqui e aqui. São as 4 possíveis. Fechou? O segundo caso seria você não começar com consoante. Então, se a minha consoante vem para a segunda casa, eu teria que ter aqui, aqui e lascou. Porque eu tenho que colocar mais uma, só que eu não tenho casinha para colocar. Não? Então, esse caso aqui, maluco, esse esquece. Esse está fora. Se elas não podem estar juntas, eu só posso ter o caso de cima. Entenderam a ideia? Então, no fundo, você acabou de montar. Eu preciso de 4 consoantes. Preciso de 3 vogais. Que aí eu tenho que preencher o cara lá dentro. A pergunta é, como é que eu resolvo isso daqui então, né, bicho? Já que eu já entendi o que fazer. Então, vamos lá. Quantas consoantes podem ocupar a primeira casa? Poxa, tem que ser 4. Na segunda casa, tem que ser 3. Você vai tirando o que você já tinha. Na terceira casa, eu fico com 2. Na última casa, eu só posso ter uma, já que eu coloquei todas as outras. Até aí, beleza? Depois, se a gente for brincar com as vogais, eu fico com 3 vogais na primeira, 2 vogais na segunda e uma vogal na terceira. Confere? Ótimo. Respondeu a sua questão. Então, tem que fazer essa contaiada toda. Isso aqui é 4, 3, 2, 1, que é 4 fatorial. Lembra a ideia do fatorial? Sempre multiplicar o seu número andando para trás até chegar no 1. E depois, se eu for olhar o cara vermelho seria 3 fatorial. Se eu fizer essa conta, dá 24 vezes 6, você acha uma possível resposta. O problema é que está errado. Se você fizer isso daí, você erra a questão. E, infelizmente, tem esse gabarito lá na hora. Velho. Agora, por que está errado? Né? Já que nosso raciocínio está todo certo. Tem um pequeno detalhezinho aí, que é onde vocês têm que tomar cuidado na resolução desse tipo de questão, que é isso daqui, ó, maluco. A palavra militar, velho, ela tem 2 letras iguais. Ela tem 2 is. Então, quando isso daqui acontecer, que é o que a gente chama de uma repetição, sempre que você tiver uma repetição, você tem que tirá-la no final. E como é que você tira? Você calcula tudo que você fez, tá ali, e o pedacinho que tem repetição, olha só, tem repetição só nas vogais, não é isso? Que são os 2 is. Você divide por quem está repetindo. 2 fatorial. É 2 fatorial porque eu tenho 2 is. Né? Então, no final da minha conta, eu tenho que fazer esse carinha aqui. Pegou? Então, por exemplo, não está aqui, né? Mas caiu uma vez a palavra soldado, como eu disse para vocês. Então, colocando ela aqui rapidinho. Ó. Como é que a gente faria a palavra soldado? E ele só queria a quantidade de anagramas. Só. Então, soldado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 fatorial. Só que as pessoas dividem, ou melhor, repetem. Então, quem está repetindo? O D aparece 2 vezes, então divide pelo 2. O O aparece 2 vezes. Divide pelo 2. É sempre assim, beleza? Então, se a sua palavrinha tiver algum tipo de repetição, não esqueçam de fazer essa divisãozinha que a gente tinha antes. Pegaram? Show de bola, velho. Então, ó, 2 questões de anagrama, mas com contexto pouco diferentes, né? Mas em ambas a ideia é praticamente a mesma, de você organizar e sair fazendo multiplicações lá dentro. Suave, né, velho?
Então é isso. Para a gente fechar essa parte e ir para um próximo conteúdo, a questão 4 aqui, seguindo essa ideia, é um pouco mais complicada. Então ele pede lá, colocando-se em ordem alfabética a palavra fuzil, qual posição ocupará a palavra ziluf? Ave Maria, velho. Ah, vamos pensar, né, bicho? Quem sabe aí? Então você quer começar com a palavra fuzil. E você quer descobrir aonde fica a palavra ziluf. Ziluf. Tá. E aí, bicho, alguém dá uma ideia boa aí, velho? Certo. É outro jeito, os dois jeitos dão certo. Mas isso aí funciona, maluco. Né? O detalhe legal é que, poxa, se ele pediu em ordem alfabética, você tem que organizar a galera aqui, né? Então você pode, bicho, é que eu tenho que chegar no ziluf? Beleza. Palavra fuzil, quais são os anagramas? Já que eu tenho que montar o anagrama para descobrir a posição, né? Quem seria o primeiro? A primeira letra é F. Aí depois você tem que lembrar a ordem alfabética, né? H, I, J, K, L. O I vem antes do L. Então seria F, I, L, U, Z. Essa seria o primeiro anagrama. De boa? E ele quer que você organize todo mundo. Então quem seria o segundo anagrama? Seria F, I, L, Z, U. Seria o segundo cara. E agora você vai brincando para montar todos os anagramas possíveis. Quando você chegar no ziluf, acabou. O problema, negão, é que quantos anagramas tem aqui, velho? Pegando a palavra fuzil, quantos anagramas existem? Aí, poxa, anagrama, a gente já lembra que é organizar as casinhas. Eu posso começar com 5 letras. 4, 3, 2, 1. Não repete nada. Quando eu multiplicar, eu tenho 120 opções. Então vai um por uma, né? Uma hora você vai chegar no ziluf, você não sabe quando. Mas você vai chegar. Então, como é que você faz esse tipo de questão? Né? Primeiro, a gente tem que ter uma sacada, né, velho? Olha só, a gente sabe que a primeira letra é F. Qual vai ser a última sempre? Nessas 5, a última é o Z. Em ordem alfabética é sempre isso, né? A primeira é o F e a última é o Z. E olha o que ele me deu. Ele me deu uma palavra que começa pela última. Ah, bicho, então por que eu comecei pelo F? É só começar de trás para frente e ver como é que vai dar. Essa seria uma forma de se fazer a conta. Fechou? Então, para ficar mais fácil, vamos numerar, que aí talvez fique mais legal de você ver a posição em si. Então, vamos fazer a seguinte estrutura aqui. Ó. O F vira 1. A segunda letra é o I. Então, o I vai ser o 2. O L vai ser o 3. O U vai ser o 4. E o Z vai ser o 5. Que aí fica mais fácil você ver posição, né, velho? Do jeito que está aqui, você consegue identificar os caras. Então, você quer descobrir a posição do número 5... Só botando ali, 5, 2, 3, 4, 1. Onde fica esse cara? Massa? Então, o que a gente sabe? Você pode ter os números que começam com 1, que começam com 2, começam com 3, com 4 e com 5. Então, estou olhando aqui o começo da sua palavrinha. Eu estou querendo só os da última casa. Então, vamos brincar nessa última casa aí. Começando com 5, a segunda tem que ser 2. Pode crer? Antes do 2, eu tenho os caras que começam com 1. Verdade? Já que eu estou pensando em ordem alfabética. Então, do 5, antes de chegar no 2, eu tenho que ver aqueles que começam com 1. Aí sim, depois de começar com 1, eu chego naqueles que começam com 2. Então, eu estou chegando no meu número. Depois do que começam com 2, o primeiro número seria 1, né? Então, tem que contar aqueles que começam com 1, para depois chegar naqueles que começam com 3. Estou chegando no número, 5, 2, 3. Para finalizar, eu posso ter depois aqueles que começam com 1, ou o que começa com 4. Eu quero que comece com 4. E daqui não tem mais jeito, né? Depois que você usou todas as letrinhas, só sobram aqueles que estão com 1. Pegaram a ideia toda? Só fui montando as posições, né? Agora vamos contar, bicho. Começando com 5, né? Se eu tiver a palavra que começa 5, 1, quantas opções eu tenho?
Então, só para a gente ter uma ideia. São 5 casinhas. Eu já falei, ó, aqui tem que ser o 5, aqui tem que ser o 1. Então, você tem que entender essas outras 3. Então, você fica com 3 opções, 2 opções, 1 opção. Ou seja, aqui você tem 6 escolhas possíveis. Fechou? Vamos para a próxima, né? Se eu olhar para cá, 5, 2, 1. Então, agora você travou uma outra casinha. 5, 1. Perdão, 5, 2. Agora você quer aqueles que estão aqui em cima, né? 5, 2, 1. Então, aqui você fica com 2 opções, uma opção. Aqui você tem 2 numerozinhos. Aí vai para a próxima casa. Seria 5, 2, 3. Que é o que você quer lá dentro. Então, 5, 2, 3. Estou aqui, você conta os numerozinhos que você pode formar. Então, com 5, 2, 1, você só tem 2 escolhas, que é o cara que você quer formar de fato, ou o seu próprio númerozinho. Entenderam a ideia de posição? É complicado, né, bicho? Mas, infelizmente, não tem para onde correr, não. Você tem que olhar caso a caso e ver o que está acontecendo. Não tem jeito. Foi uma multiplicação, é sempre no sentido da multiplicação. Ó. Travou a casinha, 5, 1. Então, quantas letras sobram? Sobra 3, depois sobram 2 e sobra 1. Sempre multiplica. Exatamente. Que era o que a gente tinha feito antes. Né? Por exemplo, soldado. Soldado é 7 letras, 6 letras, 5 letras. Aí dá o tal do fatorial. Que o fatorial fazia a multiplicação para trás. Né? Então, continuando aqui. Então, começando com 5, 1, eu tenho opções. 5, 2, 1, a gente viu que eram 2 opções. 5, 2, 3, 1. Então, aqui, só para poder fechar a continha que a gente estava fazendo. 5, 2, 3, 1. Você já usou 4 letras, então só sobra uma opção. Né? Então, aqui você tem uma única opção. Então, antes de chegar no teu número, você tem que passar por todas essas pessoas. Fechou? Então, vamos lá. Quantas começam com 1? Ah, essa aqui é mais de boa, porque se você conseguir fazer o com 1, você faz todas. Começando com 1, sobram 4 casas. Então, 4 letras, 3 letras, 2 letras, 1 letra. Então, isso daqui vai ter que me dar 24 escolhas diferentes. Começando com 2. Oh, mesmo jeito, né? 24. Começando com 3, 24. Começando com 4, 24. Então, para chegar no seu número, quantos tem que vir antes? Agora você soma todo mundo que você tem a resposta. Então, 24 vezes 4 dá quanto? Deixa eu ver. 24 vezes 4 dá 96. Aí você vai somando para chegar no seu número. Mais 6, mais 2, mais 1. Então, mais 6, 2 e 1. Isso aqui dá 102, 103, 104, 105. Então, o número que você quer está na posição 106. Porque eu precisei de 105 números antes. Meu número está na posição 106. Pegou? Difícil, né, bicho? Pois é, mané. Então, assim, ó, aqui só um detalhe. Começou com Z para ficar fácil. Se ele pede uma começando com L, você tá lascado, né, velho? Porque ele poderia botar uma ordem bem complicada, que ele tentou pegar um número lá do final, que é para facilitar a sua vida. Se ele pede um número do meio, fica mais difícil. Você tem que entender todos os que estão antes, possivelmente os que estão depois. Então, quando você está com o número no final, é um pouco mais fácil. Tinham me pedido a palavra Brasil. É praticamente a mesma coisa, só que é um pouco mais difícil, concordam? Fuzil tem 5 letras. Brasil tem 6. O raciocínio é o mesmo, só que com números grandes agora, né? Porque aqui, ao invés de trabalhar, por exemplo, 24, como você teria uma casa a mais, você começaria a trabalhar dos números na casa dos 120. Só ia aumentar a dificuldade numérica, mas em termos de raciocínio é o mesmo. Pode crer? Então, fuzil vale para o Brasil, dá tudo igual. Fechou com essa parte de anagrama? Então, ó, cai. A gente já sabe fazer, mas só se liga da forma que pode cair. Tá bom? Bem, para a gente matar a combinatória, nem sempre cai anagrama, né? Já caiu, por exemplo, esse outro jeito. Então, quando ele fala lá, um colégio promoveu uma semana esportiva, um certo campeonato de interclasse. Na primeira fase, 8 times, cada um deles jogando uma vez com os outros times que você tinha lá. Quantos jogos você pode fazer? Então, olha aí, mané. Essa aí já não funciona o que a gente estava fazendo, né? Porque antes eu precisava só bagunçar as pessoas lá dentro. Agora não. Você começou com 8 times
E você tem que jogar com todos os outros. Então, como é que é a jogada? Olha só. Você começa com 8 times. 8 times. Desses 8 times, o que significa você fazer um jogo? Bom, um jogo é você pegar uma pessoa vezes a outra. Isso é um jogo, né? O A versus o B. Então, o que você quer? Você quer dos 8 times ter que escolher 2. Então, sempre que eu quiser um jogo significa você fazer 2 escolhas. Agora sim, saiu da parte de anagrama. Como você pegou num conjunto grande uma quantidade menor, isso é arranjo ou combinação. A pergunta que a gente precisa para poder matar tudo é, a ordem da escolha importa? Se eu for fazer um jogo A vezes B, é diferente de B vezes A? Não, né? O jogo é o mesmo. Isso aqui, obviamente, pensando nesse campeonato. Se fosse o Campeonato Brasileiro, aí fazia diferença. Jogar Flamengo e Corinthians é diferente de Corinthians e Flamengo, porque um é no Rio, outro é em São Paulo. Aqui não. Aqui você quer que os 8 times só disputem uma vez, jogando uma vez contra cada um deles. Uma única vez. Então não faz diferença. Então, como você tem que fazer 2 escolhas e a ordem não importa, você tem uma questão de combinação. Então, qual é a ideia da combinação? A fórmula é relativamente simples, né? Pega o total é 8. Então, 8 fatorial. Pega quem você quer escolher. Então, você quer escolher 2 times. E multiplica com quem está faltando. Então, quem está faltando? Estão faltando os outros 6. Essa é a resposta da questão. Dá errado. Dá errado porque aqui não bate a mesma coisa, né? Porque aqui é um pouquinho diferente. Aqui, do jeito que você está me falando, é o seguinte. Ó. Você quer fazer com 2 casas. Não é que você pode escolher 4 times, não. Você começa escolhendo 8 times. E depois você pode escolher 7 times. É isso que está dizendo. Só que se eu fizer desse jeito, não bate com essa resposta. Vamos ver por quê. Ó. Desenvolver fatorial. Isso é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aí você para. Divide lá embaixo por 2 fatorial vezes 6 fatorial. E a ideia de desenvolver para o maior é porque você corta. Não é isso, velho? Então aqui eu ganho 8 vezes 7, que era o que a gente sabia que tinha que dar. Mas aí apareceu um 2 safadinho, velho. E esse é o cuidado, né? Quando a ordem não importar, você sempre tem que dividir pelo que não importa. Igual a permuta com repetição. Né? Então, se você faz desse jeito, mas não esquece a divisão, você nem precisa da fórmula. Dá certinho. Então, 8 vezes 7 eu não sei quanto é, mas eu acho que o resultado todo aqui dá 28. Né? Porque se eu cortar aqui, dá, né? Ah, mano. 8 vezes 7 eu não sei, mas 4 vezes 7 eu sei. 4 vezes 7 é 28, a resposta dá certinho. Né? Então, pode não cair anagrama, pode cair coisas diferentes. Lembra a ordem que é só alegria. Fechou? Então, chega de combinatória, né? Cai demais, a gente já viu como é que funciona. Você tem aí uma certa forma de fazer. E aí vem um segundo tipo de questão que eu achei interessante lá na provinha de vocês, que é essa parte aí, velho, que é o cálculo de médias. E se a gente olhar, ó, são questões grandes, mas de maneira que as questões são todas iguais, velho. Então, isso aqui é só um jeito diferente da gente fazer esse exercício de média. E que é bem fácil de fazer e que funciona sempre, né, velho? O que é legal. Então, ele fala lá o seguinte, vamos começar pela primeira. A média aritmética de todos os candidatos de um concurso foi 9. Ótimo, velho. Dos candidatos selecionados foi 9,8 e dos eliminados foi 7,8. Qual o percentual dos candidatos selecionados? Já fizeram esse item alguma vez, né? Com certeza vocês já fizeram. Então, a ideia geral é você imaginar o seguinte, né, velho? Um jeito rápido de fazer é você esquecer média, né? Já que você não precisa dar média para nada nessa questão aí. Você pode imaginar que você começou com um concurso. O que pode acontecer quando você faz um concurso? Bem, ou você é aprovado, ou você é reprovado, mano. Não tem para onde correr, né, velho? Ou você passou ou você reprovou. E aí, se você for botar a questão nesse sentido, você já tem todas as informações legais, né? Olha o que ele fala lá. A média do concurso foi 9. Então, se você olhar o concurso inteiro, a média é 9. Se você for olhar dos aprovados, a média foi 9,8. E se você for olhar dos eliminados, a média foi 7,8. Isso é verdade.
Aí o que ele quer saber? Ele quer saber a percentagem ou a porcentagem de candidatos aprovados. Bem, então quem você não sabe é aqui em cima, né? Quantos são os aprovados? Mas digamos que sejam 20%. Quantos seriam os reprovados? 80. Se aqui fosse 40, vira 60. Poxa, então se aqui é x, quem está aqui embaixo? Aí não é y. É 100 menos x, né? Não era o raciocínio de antes? Se fosse 20, seria 80. Se fosse 40, seria 60. Se for x, vira 100 menos x. Fechou? Então, olha o que isso aí está falando para você. Ó. Que para ser reprovado, você precisa ter essa média e tá... Para ser aprovado, você tem que ter essa média e estar aqui dentro. Para ser reprovado, você tem que ter essa média e estar aqui dentro. Então, em geral, você precisa trabalhar coisas do tipo quantidade vezes média. Essa é a ideia geral para você fazer as questões de média da ESA. É isso que você precisa saber. Então, olha o que acontece. Vamos olhar os aprovados. Os aprovados têm média 9,8, quantidade x, já que você não sabe quanto é. Então, você vai ter 9,8x. Aqui eu estou olhando para os aprovados. Tranquilão? Nos reprovados, o que vai rolar? Você vai ter média 7,8 vezes 100 menos x. Isso daqui é o que acontece nos reprovados. E qual é o total? O total é 100%, né? Tem que ter todo mundo, e a média foi 9. Então, para o total, você tem 9 vezes 100. Isso daqui é o que acontece no total. Como vocês me falaram que o total é você juntar aprovado mais reprovado, você respondeu a sua questão. Em nenhum momento eu usei média, né? Em nenhum momento a gente usou média. E dá certo. Então, vamos fazer essa continha. 9,8x, manda aquele chuveirinho marotão aqui, ó. Então, mais 780, é isso, né? Menos 7,8x, tem que ser igual do outro lado a 900. Aí você passa os malucos de um lado para o outro aí, você vai encontrar que 2x vai ter que valer 120. Aí, quando você passa para o outro lado, você tem a resposta da questão. O x tem que valer 60%. Tá feito. Então, as questões da ESA saem desse pressuposto de média, né? Você pode fazer as questões dessa forma. Não. Não. É mais uma árvore de probabilidade. Aqui a gente não usou combinatório em nenhum sentido. A gente só foi vendo as possibilidades que a gente tinha. Né? É claro que existem outras formas de fazer. Você podia fazer no braço. O que é uma média? Em geral. Média é a quantidade que você tem, né? É a soma dividido pela quantidade que você tem lá dentro. Você poderia fazer a questão dessa forma. Era um jeito de fazer. Por exemplo, a média dos aprovados. Vamos pegar aqui os aprovados. 9,8 seria a soma dos aprovados, que eu não faço a menor ideia de quanto seja, dividido pela quantidade. A quantidade é o que eu quero descobrir, que é x. Depois você faz os reprovados. Então, quem seriam os reprovados? 7,8 seria a soma dos reprovados sobre a quantidade. 100 menos x. Aí você passa os dois multiplicando. Sacou? Então você pode fazer desse jeito, usando a ideia de média. Só que fica mais complicado do que esse contexto todo. Assim é bem mais rápido. Né? Só para a gente reforçar, olha lá. Ó. Segunda questão. Ou essa aqui que é menor. Em uma turma, a média aritmética das notas é 7,5. Sabe que a nota das mulheres é 8 e a nota dos homens é 6. Então, olha lá. Você pegou uma prova. Só pode ter feito essa prova homem ou mulher. Não tem para onde correr, né, velho? Aí, se a gente for olhar as médias do jeito que ele colocou, cadê? A média das mulheres vale 8, dos homens valem 6 e a geral é 7,5. Ótimo, velho. O número de mulheres excede o número de homens em 8. Então, se as mulheres eu não sei quanto é, ou melhor, os homens eu não sei quanto é que é x, as mulheres têm que ser x mais 8. Pronto, você resolveu esse exercício do mesmo jeito. Né? Quantidade de homens vezes a quantidade, 6 vezes x mais 8, isso aqui são os homens. Quantidade de mulheres vezes a... Perdão, inverti, né? Aqui são as mulheres. Olhando para os homens, 8 vezes x dá os homens. E o total? O total seria 7,5 vezes a quantidade total. A quantidade total é a soma dos dois. 2x mais 8, você tem o total.
Tá aí. Tá feita a questão. O x sai do mesmo jeito. Tranquilão? Então, questões de média com uma ideia rápida aí, né, bicho? Esquece que você sabe média. Se você quer fazer um deslocamento, um problema na média, esse é um jeito legal de fazer. Né? Ótimo. E para a gente encerrar os trabalhos, que infelizmente passa muito rápido, uma coisa que eu havia comentado aqui na última aula da ESA desse semestre foi que a gente pode resolver questões da ESA sem saber nada, né? Só olhando a resposta. Então, essa daqui caiu, acho que na prova do ano passado, que é uma questão bem difícil, né? Um pelotão está formado de tal maneira que todas as N filas têm N soldados. 300 soldados se juntam a esse pelotão e a nova formação tem o dobro de filas. Cada uma, porém, com 10 soldados a menos. Quantas filas tem nessa formação? Eu não sei nem ler direito esse trem aí, né, velho? É tanta informação, mano. N soldado, N fila, 10 a mais, junta 300, tira 2. Qual a resposta? Bem, sei lá, né, velho? Mas você pode olhar a resposta. Bem, já que ele me deu a resposta, né? Por que eu não posso usá-la para fazer a conta? Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão, né? Vamos olhar direto a resposta. Escolha uma qualquer aí, velho. Qual? 60? Então, digamos que a resposta seja 60. Eu não sei se é, né, velho? Se for 60, então olha o que ele me fala. 60 seria a nova formação, né? Então, se na minha nova formação eu tenho 60 filas, quantas filas eu tinha antes? Aí vamos lá, ó. O que ele fala antes? Ó. Um pelotão está formado que você tem N filas e N soldados. E a nova formação tem o dobro de filas. Então, se eu comecei com 60, é porque na antiga a gente tinha 30 filas. Confere? Porque agora tem que ter o dobro, né? Então, se eu estou hoje com 60, é porque antes eu tinha 30. Se eu tinha 30 filas, essas N filas têm que ter N soldados. Então, aqui eu tinha 30 filas, cada uma com 30 soldados. Sempre a quantidade. Então, o que isso aqui está me falando? Que eu tenho um total, 30 filas com 30 soldados, 900 soldados. Isso é verdade, né? 30 filas, 30 soldados, o chapa deu 900. Aí, o que ocorreu agora? Você pegou e aumentou 300 soldados nesse batalhão. Então, você pegou o que você tinha antes e somou 300. Bem, então, hoje, você precisa ter 120 soldados. Perdão, faltou um zero aqui na parada, né? 1.200 soldados hoje, né? Na nova formação. E olha o que ele fala antes também, velho. Além disso, cada fila agora tem 10 soldados a menos. Então, se antes eu tinha 30 soldados, agora eu vou ter que ter essas filas com 20 soldados. Ah, então se eu tenho 60 filas com 20 soldados, 1.200 soldados, acabou a questão, né? Bateu. Você tem que ter 1.200 na formação e você conseguiu 1.200 no que você tinha antes, a resposta está feita. Dá 60. Então, esse é um jeito de fazer olhando a resposta, né, velho? Eu não entendi nada do que está escrito aqui, mas eu posso olhar o gabarito e, a partir do gabarito, tentar descobrir o que acontece lá dentro. Na prática, como é que você monta essa questão no braço, né? Estou manjando, então como é que você faz o negócio? Você tem N filas com N soldados. Então, a gente já sabe aqui que eu tenho um total de N ao quadrado. N vezes N, né? Tem que dar N ao quadrado. Aí o que acontece? Juntam-se 300 soldados a esse pelotão e a nova formação tem o dobro de filas. Então agora você passa a ter 2 N filas, já que você dobrou. Só que você precisa ter 10 soldados a menos em cada formação, né? Então se antes eu tinha N, agora eu vou ter N menos 10 soldados. 10 soldados a menos. Então, se eu juntar isso aqui tudo, tem que dar 2N vezes N menos 10. Lembrando que aqui é sempre a quantidade de soldados. Então, qual é a expressão que você monta? O que você tinha antes, N ao quadrado, mais os 300 que você colocou, tem que ser o que você tem depois. Essa é a formação geral, né? Ou seja, você cai numa equação de segundo grau. Então, se eu for responder essa questão no braço, além de montar, eu vou ter que fazer um Bhaskara, descobrir a resposta do Bhaskara, tirar a possível resposta errada, porque Bhaskara tem 2.
Então tem que descobrir qual é a resposta errada e só depois a gente encontra os 60 que tem lá dentro. Então fica a ideia, maluco. Faz direto pelo gabarito, né? Pra que perder tempo? E o legal é que vocês chutaram 60 porque vocês sabiam a resposta, né? Mas você poderia começar pelo 40. E mesmo o 20 aqui, ó. Digamos que você comece pelo 20. E o 20 já te indica a resposta, o que é bom, velho. Porque olha só. Digamos que você comece pelo 20. Então se eu começar a ideia pelo 20, olha o raciocínio todo. Se você tinha antes, se você agora, né, hoje, na nova, tiver 20, é porque na antiga tinha 10. E dessas 10, com 10 soldados. Maluco, se na nova tem que ter 10 soldados a menos, se hoje você tem 10, aqui seria 20 com 0 soldados, 10 a menos. Uai, então não tem soldado. Então o que isso aqui está me mostrando? Beleza, o 20 não é resposta. Mas mais do que ser resposta, eu preciso de um número grande, velho. Porque quando eu tirar os 10, vai dar zica. Então se você olha que tem que ser um número grande, você já mata as duas do meio. Então só seja AD ou AE. Como o próximo chute é AD, você mata a questão. Né? Então você pode, mesmo começando pela letra A, já direcionar para onde você quer. Vai dar certo. Então usem, bicho. Ó, essas questões caem com bastante força. Vocês podem fazer isso, né, ao favor. A última aqui, que é uma coisa de função composta. Você tem uma função dada por f de x igual a 2x mais 4. E você tem uma função g dada por 3x menos 2. Quanto vale a função f de g de x? Aí, mané, isso aí todo mundo acerta, né, velho? F de g de x. Tá. O que eu tenho que fazer, né, velho? Bem, como ideia geral, o que eu sei? Eu sei que a f de x vale quanto, mané? Vale 2x mais 4. E eu sei que a g de x vale 3x menos 2. Bem, o que eu aprendi foi que se eu tenho alguma coisa dentro do parênteses, ela tem que aparecer dentro do parênteses. Não é? Então, se eu fosse fazer uma troca, isso aqui seria 2 vezes g de x... Opa, é aqui em cima, né? Escrevendo errado. Isso aqui seria 2 vezes g de x mais 4. Confere, ó. Tudo que tinha x, agora está virando g de x. E eu sei que g de x tem essa carinha aqui. Então isso aqui é 2 vezes 3x menos 2 mais 4. E o cara que fez isso erra a conta, velho. Mesmo fazendo todo o raciocínio certo. Onde é que está o erro aí, velho? Tem um maldito parênteses que eu esqueço de colocar, porque eu olho aqui, ó, velho. Aqui não tem parênteses, velho. E aqui deveria ter. Então, um parênteses pode matar toda a sua conta. Você sabe o raciocínio, sabe a substituição, mas como tem um parênteses, eu erro tudo. Né? Porque se eu tiro aqui e faço a minha continha, olha o que isso aqui vai dar. Isso vai dar 6x menos 2 mais 4, o que dá 6x mais 2. Tá lá, né? 6x mais 2. Aí você olha aqui, ó. Bicho, e agora? Cadê? Tá tudo certo, velho. Onde é que eu tô? Aí eu vou chutar mais perto. 6x mais 4. Rola muito, né? Você chuta aquela parada. Então, ó, como um parênteses pode acabar toda a sua estrutura, de novo, você tem a resposta a seu favor. Isso é uma função, né, moçada? Domínio e contradomínio. Ou domínio e imagem. Né? Porque dentro do contradomínio você tem a imagem. Isso não cai na sua prova, não, tá? Esses detalhezinhos assim, mais técnicos, não caem, não. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Já que isso aqui é uma função, mané, você quer fazer f de g de x? No fundo, você só quer substituir valores, né? Escolhe um x aí que você acha fácil de fazer conta. Qualquer um, é seu mesmo. 4 é grande, bicho. 1. Ué, fazer conta com 4, a coisa fica difícil, velho. O que acontece quando o x é 1, ó? Vamos começar pela g, porque a g está dentro do parênteses. Quem que é o g de 1? Essa dá de cabeça, né? 3 vezes 1 é 3, menos 2 é 1. Beleza. Agora, quem seria o f de g de 1? Por quê? Porque ele quer botar o g dentro da f. Aí, de novo, o g de 1 vale 1. Fechou? Então, faz a mesma troca com 1 aqui em cima. Ó.
2 vezes 1 é 2, mais 4 é 6. Então, a sua resposta tem que dar 6. Vamos para os gabaritos. Se for a primeira e o x der 1, acertei, acabou. Letra A. Mas quando o x for igual a 1, a primeira resposta, 6 vezes 1 já dá 6, que era o resultado que tinha que dar antes. Você não precisa saber função composta, tem que saber substituir valor, né? Então, use isso a seu favor. Em todas as outras vai fugir. Tranquilão? E o último exemplo dessa brincadeira aí, né? Em um programa de TV, o participante começa com R$500. Para cada pergunta respondida corretamente, ele recebe 200. E para cada resposta errada, ele perde 150. Se um cara respondeu 25 questões e terminou com R$600, quantas questões ele acertou? Bem, isso é um sistema, né? É um exercício de sistema. Você tem duas informações. Você tem a quantidade de questões e você tem também o dinheiro que você ganhou. Então, se você for montar o sistema, a quantidade de questões tem que dar 25. É que ele fez 25 questões. Isso tem que ter a quantidade de itens certos mais a quantidade de itens errados. E o tanto de dinheiro que eu ganho depende do quanto eu acertei, né? Eu ganho 200 se eu acertar e perco 150 se eu errar. Então, 200 vezes a quantidade certa, menos 150 vezes a quantidade errada, tem que dar o tanto que eu ganhei. E a pergunta é, quanto eu ganhei? Olha só, no final eu terminei com R$600. Quanto eu ganhei? Eu só ganhei 100, galera. Porque no começo eu tinha 500. Comecei com 500, terminei com 600, então eu ganhei 100. Então, aqui é o problema do exercício, né? Então, você teria que responder esse sistema. C mais E igual a 25, 200C menos 150E igual a 100. Eu tenho certeza que vocês sabem fazer esse sistema aí, que não é muito complicado, né? Divide tudo por 10 para ficar mais rápido, isola alguém lá em cima, troca aqui embaixo, substitui e corre para o abraço. Bem, mas de novo, às vezes eu não sei fazer essa conta, né? Mas eu tenho a resposta. Escolha uma aleatória, de novo, e manda a substituição de valores. Vamos, sei lá, pegar um estranho aqui, letra C. Qual é? Qual? 10 é a resposta? Ah, pô, eu escolhi essa também. O número parece bom. Véio. Se a quantidade de certas for 10. Né? Então, se a quantidade de certas for 10, quantas são as erradas? As erradas são 15. Né? Porque o total tem que ser 25. Então se eu acertei 10, como eu ganho R$200 em cada uma, você acabou de ganhar 2.000. E como as erradas são 150, e você perde, né, essa quantidade em cada uma delas, isso aqui dá R$2.250. Ih, mané. Então quer dizer que eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando. Não posso ter lucro. Então não pode ser 10 e ninguém abaixo de 10, né? Então vamos subir a aposta. 11. Vamos ver o que funciona com 11. Se eu tiver 11 errado, ou 11 certas, é porque a gente tem 14 erradas. Quantidade de certas vezes 200 dá 2.200. Quantidade de erradas vezes 150 dá 2.100, é isso? Vocês são bons em conta? 2.100. Então, se eu comecei ganhando 2.200 e perdi 2.100, é porque eu ganhei R$100. Está feita a questão, né, velho? Nosso ganho tinha que ser de R$100, então a resposta do exercício, letra D. Fechou, moçada? Então, ó, usem isso, tá? A prova da ESA propicia esse tipo de jogada. Se vocês não souberem, use a resposta. Isso aqui funciona várias e várias vezes. Eu peguei 3 exemplos de 3 disciplinas diferentes, só para mostrar o potencial disso, né? Você pode fazer com qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Matar 9. É verdade. Não pode ser nenhum cara desse. Então você já tem isso aí para ajudar a sua vida, né? Beleza. E aí agora, bicho? Quanto tempo eu tenho? Já? Então só um detalhezinho final. Porque geometria espacial caiu em todas as provas, né? Você tem alguma coisa? Não, mas alguma dúvida? Não? Beleza. Então, que geometria espacial caiu muito, né? E em especial um assunto que caiu demais foi pirâmide. Véio.
Então, só lembrar o conceito básico que você tem de pirâmide, já que cai com bastante força, né? Vou desenhar uma pirâmide quadrada porque funciona em qualquer caso que a gente queira ter. Então, pega lá uma piramidezinha. E uma basezinha dessa. Em todas as provas, a pirâmide que é cobrada é regular. Todas. Então, que diabo significa você ter uma pirâmide regular? Você precisa ter uma base bonitinha. Então, a sua base tem que ter lados iguais. Isso significa você ter uma pirâmide regular. Só que você ganha uma coisa extra. E você precisa ter as arestas laterais iguais. Essas coisas não representam a mesma coisa, tá? No seguinte sentido, ó, esse cara aqui é x, todos os outros serão. E como as arestas também têm que ser iguais, aqui você vai ter isso daqui ocorrendo. Essas 4 iguais. Certo? Errado. Isso não é verdade. Então, só esse pequeno cuidado para a prova. O fato de ser regular não quer dizer que você tem esse tanto de lado igual aí não, tá bom? Então, cuidado na prova da ESA. Cai pirâmide regular, cai com muita força. A base tem que ter lados iguais? Tem, tá certo. Agora, as arestas laterais precisam ser iguais? Não. Isso aqui não é verdade, tá, galera? Então, cuidado, porque a gente tende a achar que regular é que tudo é bonitinho. Não é verdade. Falar que é regular é falar só que a base funciona direitinho. Dá legal. Para você ter essas arestas, que é o que vocês tantos querem, você precisa de outro adjetivo, né? Precisa ser uma pirâmide reta. Aí sim, mané. Se for regular e for reta, aí você ganha as lateraisinhas que você tem ali. Beleza? Então, digamos que vocês estejam no cenário ideal, que caiu essas 3 coisas aí, né? Cai pirâmide, cai regular e cai reta. O que você tem que lembrar na hora da prova? Que aqui tem um cara importante. No fundo, as questões que caiu pirâmide, caiu esse triângulo envolvido. Né? Porque o que esse triângulo junta para mim? Ele junta aqui a altura, ele junta aqui embaixo o apótema da base, e ele junta aqui em cima a altura da face lateral. Então, quem são esses 3 elementos? Né? O H é a altura, o G é a geratriz, né, como a gente chama, mas o importante não é esse nome estranho, não. É porque ele também é a altura. Só que ele é a altura da face. E o Azinho lá embaixo é o nosso apótema. Então, as questões que caiu na prova de vocês foi o seguinte. Primeiro, qual é o volume? Então, como é que é a fórmula de volume de uma pirâmide? Área da base vezes a altura. E, por favor, não esqueça o 3 para dividir. Tem que dividir o cara por 3. Ele perguntou quanto vale a área lateral. Então, qual é a área lateral? Lateral ali são triângulos, confere? Em especial, aqui eu tenho 4 triângulos. Então, a área lateral, nesse caso que cai na prova de vocês, é a quantidade de triângulos. Nesse exercício, por exemplo, seria 4 vezes a área do triângulo. Poxa, qual é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Aí, cuidado, pelo amor de Deus, de não botar essa altura aqui, que senão vai dar zica. É a altura de baixo. Então, no fundo, isso aqui vai ser a quantidade. Aí, agora sim. Vezes base, altura sobre 2. Aí, beleza, porque está aquele Gzinho ali. Né? Porque eu pego camaradinha aqui da base, vezes a altura dividido por 2. E menos, né? Com menos frequência, mas está lá, esse triângulo deixa você fazer Pitágoras. Né? Então, h ao quadrado mais g ao quadrado. Perdão. G ao quadrado é igual a h ao quadrado mais o azinho ao quadrado. Tá? Então, não cai além disso, mas aí já tem conteúdo pra caramba pra gente poder cobrar, né? Por sinal, como é que eu calculo o apótema de um quadrado ali, velho? Aquele azinho ali de baixo, como é que eu calcularia? Esse tá fácil, né? Porque é metade da aresta. E se fosse um triângulo? E aí? Como é que funciona se a base fosse um triângulo? E você quer calcular o apótema. Então, como é que você calcularia o apótema? Se for um quadrado, vocês já mataram. Se for um quadrado, é metadinha, né? É o lado sobre 2.
E se fosse um triângulo? Alguém lembra aí, velho? É quase a altura, né? Mas aí é nesse esquema. Você divide aqui em dois pedaços. Aqui em cima tem que ter duas partes, aqui em cima tem que ter uma parte. Então, esse apótema, ele vale 1/3 da altura. Então, normalmente você faz o possível Pitágoras que você pode fazer, ou se ele te der o G, divide por 3, você tem um apótemazinho que você tem lá parado. Tá? Se vocês lembram a fórmula, né, estão super bem treinados, o apótema do triângulo é lado raiz de 3 sobre 6. Né, já que a altura do triângulo é lado raiz de 3 sobre 2. Aí, como você vai dividir por 3, aparece o 6 lá embaixo. Fechou? E aí sim, para matar tudo, qual é a equação da circunferência? Geometria analítica, em 5 provas. De 2009 para 2015 são 6 provas. Circunferência caiu em 5. Qual é a equação da circunferência na geometria analítica? Então, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Isso a gente está pensando em alguma coisa assim, né? Pega uma bolinha, a bolinha tem um centro, x0 e y0. Toda bolinha que se preze tem um raio, que é R. Então, a equação de circunferência fala isso. Dentro de um plano cartesiano, sempre que você pegar um pontinho da circunferência, ela tem um x e tem um y, e vale essa fórmula. Eles pedem questões simples, né? Tipo, eu coloco uma equação dessa e pergunto qual é o raio, ou eu coloco uma questão dessa e pergunto qual é o centro. São coisas básicas mesmo para você lembrar a equação. Fechou? Então é isso, galera. Amanhã, com calma, devagarzinho. Eu sei que matemática às vezes assusta, mas preparados vocês estão, velho. Dá para mostrar, mané, que a pirâmide é 1/3 de um prisma. Então imagine, se você pega um prisminha, lembra que um prisma é uma figura toda bonitinha, né? Então se você dividir esse prisma em 3 pedaços, dá uma pirâmide. A ideia é essa. Mas é difícil pra caramba provar isso. Então a gente só fala a fórmula para você. Aqui precisa de um trem chamado princípio de Cavalieri, tem um monte de coisa esquisita. Para provar mesmo precisa de cálculo, matéria de nível superior. Mas fora isso, a gente consegue só lembrar que pega o prisma e divide em 3 partes. Tá? Isso vai acontecer lá. Então vamos com calma, vamos tranquilo, faça uma boa redação, né? Matemática é importante, mas o resto também é, velho. E física, ou melhor, história vale tanto quanto matemática, né, velho? Façam bem as questões de história, façam bem a geografia, vai com a matemática com mais calma, e lembrem, vocês têm a ferramenta do chute e tem a ferramenta de analisar a resposta, né? Se não souber, tente dar um chute direcionado. Tranquilão? Boa prova, galera, e até mais futuros sargentos, né, velho? A gente se vê por aí, velho. Abraço, velho.